Como é difícil perdoar. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 23. Esta semana, orando a Deus, buscando de Deus o que pregar. E Deus, então, trouxe à minha memória esse cântico e falou no meu coração que era para eu pregar sobre perdoar. Mas aí eu comecei a lembrar. Domingo passado, o reverendo Xerxes pregou. Ele pregou sobre oração, mas no meio da oração, ele comentou que tem uma das coisas que impedem que as nossas orações sejam respondidas. Qual é? Quem se lembra? Falta de perdão. Os GCs, os grupos de comunhão, eu acho que todos ou quase todos estão na lição do perdão. Foi onde eu fiquei falando, Deus, a igreja já está cheia de saber sobre perdão, né? Literalmente, eu conversando com Deus ontem eu estava falando e Deus falou, não, vai pregar sobre o perdão. E é sobre isso que nós vamos ministrar nesta noite novamente, amém? Lucas capítulo 23, versículo 34, que nos diz assim: e dizia Jesus, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mais uma vez, e dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Feche os teus olhos. Pai, nós estamos aqui diante da tua palavra. Senhor, nós estamos num culto de adoração ao teu nome. Estamos aqui também para daqui a pouquinho celebrarmos a tua ceia. Estamos aqui relembrando a tua morte, o teu sacrifício na cruz do Calvário. Senhor, e eu quero colocar a minha vida diante de ti, que o Senhor venha me usar segundo o teu querer, segundo a tua vontade, que não seja nada de mim mesmo, mas que seja o teu Espírito Santo agindo, falando através da minha vida. Toca em cada coração, tira toda distração, trabalha na vida dos adolescentes, dos jovens, que eles possam também se interessar pela tua palavra, que eles possam parar de conversar e prestar atenção na tua palavra também. Senhor, vem agir agora de uma forma extraordinária. Espírito Santo, inunda este lugar, inunda os nossos corações. Nós somos dependentes do Senhor. Se o Senhor não falar, se o Senhor não fizer, não tem como, é só o Senhor que pode agir. E eu lhe peço, Senhor, revela-nos a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Esse texto que nós acabamos de ler está tratando sobre o período da crucificação de Jesus. Jesus já tinha sido julgado, condenado, e Jesus já estava indo à cruz, estava sendo esbofeteado, as suas vestes sendo sorteadas, Jesus passando ali pelas chicotadas, carregando o peso daquela cruz, as pessoas cuspindo em seu rosto. E de repente Jesus ora ao Pai e diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Talvez você questione, é fácil para Jesus porque ele era Deus. Sim, ele estava aqui como 100% Deus, mas ele estava também como 100% homem. Se ele e o Pai é um, quando eu vejo ele fazendo esta oração, que ele estava dizendo, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem, eu entendo que, na verdade, Jesus estava passando por toda essa experiência, não como Deus, mas sim como homem.
E ele não estava ali usando a sua divindade para suportar todas aquelas coisas, porque nós poderíamos falar, é fácil para Jesus, ele passou pelas tentações, passou por essas situações e pediu para o Pai perdoar, porque ele é Deus. Mas aqui ele estava como homem, igualzinho a mim, igualzinho a você, os mesmos sentimentos de cada um de nós, a natureza humana. Mas de repente, mesmo como homem, ele vira para Deus e fala: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. O maior exemplo para nós é Jesus Cristo. Amém? O maior exemplo. Se ele perdoou, por que nós não podemos perdoar? Não é verdade? Pastor, é fácil falar para o senhor que é pastor. É fácil falar, porque o Senhor não passou pela experiência que eu passei. Mas nós vamos ver, ao longo dessa palavra, que todos nós somos iguais. Amém? Amém. Todos nós somos iguais. Mas nessa noite, eu vim aqui trazendo uma palavra para o teu coração. Que para nós rompermos limites, é preciso também perdoar. A gente precisa perdoar. Tem coisas que nos impedem de romper limites, de ir além. Talvez até hoje você tenha vivido a mesma vida, as mesmas experiências, as mesmas situações, sejam elas físicas, sejam elas espirituais. Talvez você gostaria de receber um dom de Deus, talvez você gostaria de ir além na vida espiritual, ou até mesmo nas questões físicas, profissionais, financeiras. É hora de você questionar: o que é que me impede? O que é que está me impedindo? Nós já tratamos desde lá do primeiro domingo de janeiro sobre essas situações que impedem. Uma delas nós falamos sobre a mente, sobre o pensamento, que a gente precisa ter o pensamento renovado pelo Senhor. Lembram disso? Que a gente tratou o mês todo de janeiro sobre isso. Mês de fevereiro nós tratamos que nós, para rompermos limites, precisamos ter fé, agir pela fé, viver em fé. Lembram disso? E agora, ao longo do mês de março, nós vamos tratar sobre questões que às vezes nos impedem de romper limites. Quantos neste ano de 2026 quer chegar no final do ano e dizendo: esse ano eu caminhei um pouco além daquilo que eu sempre caminhei? Eu quero. A primeira oração que eu fiz aqui no culto desta manhã, da madrugada, quando eu cheguei, eu falei: Senhor, eu quero ter novas experiências com o Senhor. Não sei você, mas eu quero. Eu já recebi Jesus em meu coração, já fui perdoado, já fui santificado, fui batizado nas águas, fui batizado com o Espírito Santo, mas eu quero viver além, amém? Eu quero ir além na questão espiritual. Um amigo pastor meu aqui de Campinas, ele ainda é pastor, ele dizia que ele estava orando porque faltava para ele ressuscitar mortos. Ninguém falou uau. Ele nunca tinha tido a experiência de orar por mortos e os mortos serem ressuscitados. Ah, pastor, isso aí não é para crente, não. Eita, o que Jesus disse? Aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço e ainda maiores. Jesus, ele ressuscitou mortos, sim ou não? Sim. E por que você não pode ressuscitar mortos se ele falou que se você crer, você pode fazer obras maiores do que a dele? Amém. Você pode ressuscitar mortos, sim ou não? Sim. Mas por
que você nunca ressuscitou mortos? Por que eu nunca ressuscitei mortos? Primeiro, acho que nunca nos interessamos por isso. Você já pediu para Deus essa experiência? Eu nunca, confesso, eu nunca pedi. Mas aquele pastor estava pedindo, irmã Cida, olha a ousadia dele. Faz tempo que eu não tenho contato com ele. De repente Deus já até deu para ele esse privilégio dele orar por alguém e a pessoa ser ressuscitada. Amém? Amém. Olha aí que bênção, né? É ir além. Amém, igreja? Limites. Esses limites que nos impedem de ir além, eles precisam ser rompidos. Só que para rompermos, nós precisamos nos desvencilhar de algumas coisas, senão a gente não consegue romper limites. E uma das coisas que a gente precisa se desvencilhar é da falta de perdão. Eu trouxe aqui uma definição sobre perdão, e nós vamos trabalhar esta definição ao longo da mensagem. O perdão é uma atitude consciente de libertar-se. Olha só, eu achei muito interessante essa definição. Perdão é uma atitude consciente de se libertar. De se libertar. Não é Deus te libertar, é você, eu, nos libertar. De quê? De mágoas, ressentimento e do desejo de vingança. Diante de uma ofensa, erro ou sofrimento causado por outra pessoa ou por você mesmo. Perdão é isto. É você tomar uma atitude de se libertar destas coisas. Quais são estas coisas? Primeiro, a mágoa. Sabe o que significa mágoa? Fui buscar no dicionário também. A mágoa significa sentimento negativo duradouro. Vou repetir esta frase. Mágoa é o sentimento negativo duradouro de tristeza profunda. É a mistura de dor emocional. A mágoa, a primeira coisa qual é? É o sentimento negativo duradouro de quê? De tristeza profunda. Que mais? É a mistura de dor emocional, a dor lá na alma. Que mais? E por vezes com desejo de vingança. A gente pode fazer uma comparação, a mágoa é como uma água parada. Uma água parada que não é movimentada. Às vezes você pode ver uma piscina linda, maravilhosa, azulzinha. Ali é uma água parada, né? Aí você deixa de bater aquela água, como é feito por períodos. Eu não sei se é diariamente. É diariamente. Aí aquela água fica parada. Você passa lá uma semana, você já vai ver aquela piscina bonita, linda, ainda, sim ou não? Em uma semana já começa a mudar. 15 dias, um mês, 2 meses, você vai ver que aquela água, daqui a pouco, começa a exalar um cheiro terrível. Bichos começam a morrer ali. E você começa a ver aquela água que antes era bonita, que você podia mergulhar nela. Daqui a pouco é uma água podre. Então a mágoa, ela é comparada como uma água parada. Ela vai trazendo para si todo mal. E acaba exalando um cheiro terrível. Mas é a água, pastor. Mas a água também, se ela ficar parada, ela vai acontecer isso com ela. Quem entendeu o que é mágoa?
E raiz de amargura, gente? A palavra de Deus fala sobre raiz de amargura. Raiz de amargura, que está lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 15, é um ressentimento profundo e enraizado. Se a mágoa já é como uma água parada, se tem todas essas situações que nós falamos, a raiz de amargura é uma dessas coisas que vai dominando tudo, vai enraizando. Nós tínhamos uma árvore aqui na esquina da igreja. Aquela árvore ficou ruim, teve que ser cortada, a prefeitura veio e cortou. E esses dias eu estava tirando o mato lá em volta e deu para ver as raízes dela. E acho que você já viu, talvez na tua casa também, é capaz de levantar concreto a raiz da árvore. Não é verdade? Nada barra a raiz. Se tiver uma barreira, ela desvia e ela vai se aprofundando. Raiz de amargura é a mágoa que já se tornou em raízes, algo profundo naquela pessoa. Bom, nós estamos vendo o significado de perdão. Perdão é libertar-se, é uma atitude de libertar-se da mágoa. Primeira coisa, e nós vimos o que é mágoa. Vamos só dar uma repassada. É um sentimento negativo, duradouro. O que é duradouro? É o quê? Longo tempo. Por muito tempo. Por muito tempo. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu já lidei com situações, um casal já de idade, e já fazia 40 anos que eles não viviam uma vida feliz. E nem sei se vivem ainda, porque até então um dos dois não decidiu perdoar. Coisas que aconteceram na época, porque já faz tempo, então acho que já tem uns 50, 60 anos ou mais, que a situação aconteceu. Então, é um sentimento negativo de tristeza profunda, misturada, né, de todos os sentimentos emocionais, mas que é duradouro, É como uma água parada. Agora, o segundo significado de perdoar, que é uma atitude consciente de se libertar. Falamos da mágoa e agora do ressentimento. Ressentimento. O que é ressentimento? A palavra ressentir é formada pelo prefixo re. Tudo que tem refazer. O que mais? Lembrem de algumas palavras aí. Reabrir, renovar, restaurar, reconstruir. É algo que implica repetição. Repetição. Quando tem o prefixo re, é que é uma repetição. Ressentimento é uma palavra que a gente já está entendendo, que mostra que é algo repetitivo. Repetitivo. Sabe o que significa? É quando a pessoa, ela pode ser entendido como experimentar mais uma, 2 ou inúmeras vezes sensações de rancor ou mágoa. A pessoa, ela tem esse sentimento de rancor, de mágoa, mas não é uma vez, é o quê? Repetido. Ela acorda, ao invés de agradecer a Deus pelo dia, pela noite, logo já vem aquele sentimento profundo de tristeza, porque mágoa é isso, lembra que nós falamos?
E aquilo vai repetindo. É um ressentimento. A pessoa, ela vive toda aquela cena que aconteceu com ela, que trouxe decepção, que trouxe a mágoa, que trouxe a tristeza. Ela vive aquilo constantemente, repetidamente, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Outro significado de perdoar, que é uma atitude consciente de se libertar. Falamos de libertar-se da mágoa, libertar-se do ressentimento. E agora nós vamos falar do desejo de vingança. O que é o desejo de vingança? É um sentimento complexo, intenso, que surge quando um indivíduo se sente injustiçado, abusado ou ferido, emocionalmente, motivando-o a retribuir o dano na mesma medida ou com maior intensidade. É uma reação ao que se julga injusto, muitas vezes alimentado por raiva, rancor e a necessidade de fazer justiça com as próprias mãos. Olha que situação. A pessoa, quando ela tem essa questão do desejo de vingança, ela às vezes vai esperando 1 mês, 2 meses, 10 anos, e você acha que a pessoa já perdoou, que a pessoa já esqueceu, né? Há até um ditado que a vingança é um prato que se come frio. Olha só. Será que nós cristãos estamos imunes desse sentimento? O que vocês acham? Não. Esses tempos atrás, entrou uma pessoa numa escola e matou não sei quantos lá. Aí foram buscar saber o que tinha motivado. E de repente, é porque lá, quando a pessoa era criança, ela tinha sofrido o que hoje a gente chama de bullying. E ela guardou aquilo no coração. E ela foi alimentando aquilo, foi alimentando e esperando o momento para que ela pudesse cumprir, segundo ela, a justiça com as suas próprias mãos. Nem estavam lá mais, não tinha nada a ver. E de repente sofreram. Não sei se você já viu. Pode ser um acidente, mas você assiste a família ou alguém da família falando e dizendo: eu quero que fulano fique preso para o resto da vida. Eu quero que fulano vá para a cadeia. Eu quero que fulano pague. E às vezes são situações que pode ser o quê? Um acidente. Que a pessoa não teve culpa. Esses tempos atrás eu estava vendo algumas dessas situações e eu falei para Euseli, falei: meu Deus, essas pessoas não são culpadas. Aconteceu um acidente, mas as famílias não se conformavam, queriam justiça. E aí pega-se um bode expiatório, e ai desse que foi pego como bode expiatório e descarrega toda a mágoa, todo sentimento de tristeza, toda aquela água podre, descarrega em cima e diz: eu quero justiça, e se não fizerem, fazem com as suas próprias mãos. Quantas situações? Isso é falta de perdão. Isso é falta do que, igreja? Perdão. As consequências de não perdoarmos. Veja algumas delas, porque tem muitas consequências, mas pelo menos algumas. Quando você não perdoa, ou quando alguém não perdoa, a falta de perdoar prejudica o equilíbrio emocional.
Às vezes é uma pessoa centrada, é uma pessoa que você conversa, é uma pessoa que você vê que tem caráter, mas quando entrou a falta de perdão, ela perde o equilíbrio emocional. Ela não é mais a mesma pessoa. Outra coisa que acontece, a pessoa perde o equilíbrio na saúde física e mental. A pessoa torna-se propensa ao estresse, ansiedade e depressão. Acho que tudo isso aqui vocês conhecem, sim ou não? Sabe outra coisa que acontece quando a pessoa não perdoa? Ela começa a ter riscos de infarto. As pessoas que não liberam perdão, elas são mais propensas a ter risco de infarto. Elas sofrem aumento da pressão arterial e doenças cardiovasculares. Afeta todo o coração. Olha só, a pessoa que não libera o perdão, ela passa a ter risco de infarto, toda essa situação voltada para o coração. Tem mais. A falta de perdão prejudica o convívio social e familiar. Grandes conflitos, desconfiança, e mantém a pessoa em postura de defensiva. A pessoa, ela não tem mais aquela convivência com a família, com os amigos, porque parece que tudo vai acontecer novamente com ela, e ela passa a ter uma postura de desconfiança, uma postura de estar na defensiva, ela se torna um limão azedo. Tudo que acontece parece que é em relação a ela. Se alguém está conversando no cantinho, logo a pessoa já fala, lá, minha mãe conversando com meu irmão, com minha irmã, já estão falando de mim. Porque a pessoa toma uma postura de estar na defensiva. Estou falando coisas que ninguém conhece. Eu acho que todos nós conhecemos essas situações, não é verdade? A falta de perdão mantém a pessoa revivendo feridas antigas, o que impede a cicatrização emocional e prejudica a construção de um futuro melhor. Sabe que, não sei se você, mas eu, na minha infância e adolescência, eu machuquei de tudo quanto é coisa do corpo, né? Ralado, braço quebrado, já fiquei igual a Adilson, com o braço também assim, né? Braço quebrado. E criança, a hora que vai formando a casquinha, o que faz? Arranca as casquinhas. Aí demora a cicatrização, não é verdade? Assim é a pessoa que não perdoa. Por quê? Ela fica revivendo as feridas antigas. Você já viu pessoas que você vai conversar com ela, é a mesma coisa todas as vezes, sabe? Em tal época aconteceu isso. Sabe? Uma pessoa assim me ofendeu, me trapaceou, me enganou, me roubou. Quem já viveu essa experiência de conversar com alguém que é só assim? É só assim. E quando a pessoa, ela relembra aquilo, e ela fala, o que estava sendo cicatrizado durante a noite, ela arrancou a casquinha, na questão emocional. Aí a tristeza, volta tudo. Aí a pessoa passa o dia mal, passa o dia ruim. Puxa vida, aquela pessoa me fez aquilo, aquela pessoa me fez aquilo. E fica remoendo aquilo, fica vivendo aquilo. Agora eu quero tratar com vocês sobre perdoar.
E o que o Espírito Santo falou comigo, e é uma coisa que eu tenho vivido, perdoar é como o amor. Amor não é sentimento. Se alguém vive amor só voltado para sentimento, está errado. Porque o sentimento passa. Mas o amor, ele é atitude. O amor é o quê, gente? Só que o perdão é decisão. Não é atitude. É decisão. Eu já vi pessoas dizendo que, olha, perdoar é esquecer. Já viram definição assim? E também eu falo, mas a conclusão que eu cheguei por experiência própria é que a gente não consegue esquecer. Eu vou usar, mas você vai entender. Quem já brigou na escola? Para não falar quem já apanhou na escola. Você esqueceu? Eu estou vendo aqui velho, quase já pendurando a chuteira. E lembra que apanhou na escola. Ou brigou na escola. Né? Bastante ainda. E aí? Então significa que você não perdoou? E quantas vezes você já viu aquela pessoa que você brigou e talvez você abraça, e às vezes você até fala, comenta e dá risada dizendo da briga. Já aconteceu isso com alguém ou não? Então, tem definições que é fácil nós falarmos. Mas, gente, não tem como você esquecer. Quantas vezes eu já fiquei falando para Deus sobre situações, eu gostaria, Deus, de entrar numa máquina do tempo e voltar atrás para apagar algumas coisas da minha vida. Porque é ruim quando você se lembra daquilo, é ruim. Mas tem como, gente? Sim ou não? Não tem como. Não tem como. E a gente ainda até usa um ditado dizendo, quem apanha, não esquece, mas quem bate, esquece. Então, se eu falar para você, trazer aqui uma definição falando para você, perdoar é você esquecer. Eu estou te ensinando algo que você não vai conseguir viver. Mas a palavra de Deus, talvez você fala para mim, que Deus lança os nossos pecados no fundo do mar para jamais se esquecer de nós, do pecado. Jamais se lembrar. Né? Jamais se lembrar. Aí você fala, então, se eu perdoar, eu não posso lembrar mais. O que Deus está dizendo ali são situações de esquecimento, é uma situação de esquecimento que é como se fosse assim, aquilo não faz mais parte de mim. Mas que na verdade você se lembra, se lembra. Eu não posso levar vocês a um pensamento errôneo. Tem outro também que eu já ouvi. E por muitas vezes eu tentei colocar em prática. Sabe quando você perdoou, sabe o que é? Você percebe? É quando você não sente mais dor em relação àquilo. Vocês me desculpem, mas não é isso. Não. Porque eu duvido. Quem de repente sofreu algo terrível e às vezes quando se lembra, não vem a dor.
a dor vem. Sim ou não? Sim. Não, aí já é outra coisa. Estou falando de você perdoar. A dor vem. Não tem como. São definições que nós homens fazemos para tentar ajudar as pessoas. Mas eu estou trazendo para vocês algo aqui além disto. Além disto. Mesmo você se lembrando, mesmo você sentindo dor, é aquela atitude de você falar assim: eu decidi perdoar. Não sei se você está entendendo, é algo além. Não adianta você falar assim: eu vou esquecer. Ah, você vai se lembrar. Porque nosso cérebro é uma máquina. Ah, eu nunca mais vou sentir a dor quando eu me lembrar. Eu lamento dizer, não tem como. Porque o cérebro está ligado aos sentimentos da dor, do organismo, e aí vai. Mas tem uma coisa que vai além. É quando você se lembrar, e de repente bater a dor, e você falar assim: mais um dia, eu decidi perdoar, e isto já está resolvido. É além, amém? É além. É além, porque é fácil você falar assim: não, eu vou agora esquecer, tudo bem. Não, não, é ir além. É você tomar uma decisão, mesmo que você se lembre, mesmo que você sinta algo em relação àquilo, mas é aquela atitude de você dizer: eu decidi perdoar e pronto, e acabou. Quando você olha aquela pessoa, de repente você pode até vir de relance, ouvir mesmo na tua mente a situação, ou de repente você sentir aquela dor, mas ao mesmo tempo lá no teu espírito você fala: isso já foi resolvido em nome de Jesus. Aí acaba. Quando você faz isto, é como você enche uma bexiga e você espeta ela com um preguinho bem fininho, não tem problema. Mas o que vai acontecer? Ela vai murchar. Todo aquele sentimento que estava no teu coração vai embora. Aquele sentimento de, como que fala de, que eu tratei aqui com vocês, de vingança, vai embora. Porque você decidiu perdoar. Grave bem isto. Grave bem isto. É uma decisão. Por que que muitas pessoas ainda estão vivendo a mágoa? Por que que muitas pessoas ainda estão vivendo a raiz de amargura? Porque ainda não decidiram perdoar. Isso é só você que pode fazer. Ninguém pode fazer por você. Eu não posso. Nem Deus pode por você. É só você. É uma decisão de você falar assim: hoje eu vou perdoar aquelas pessoas. Hoje eu vou perdoar aquela pessoa. Hoje eu vou também me perdoar. Porque tem pessoas que não é em relação a outros, mas é em relação a ela. Aí você decide perdoar. E grave bem, quando vier a recordação, quando vier a dor, o que você tem que fazer? Eu já tratei essa situação, e essa situação já está o quê? Resolvida. Eu decidi perdoar. Eu decidi perdoar. Aí o diabo não tem vez. Aí a mágoa vai embora. Amém? A mágoa vai embora. Você pode sentir a dor, mas você não vai sentir o quê? A mágoa. Você pode se lembrar, mas você não vai ficar com ressentimento. Você pode se lembrar e ter a dor, mas você não vai ter raiz de amargura, nem a mágoa e nem o ressentimento. Porque você decidiu perdoar.
Amém, igreja? A gente tem que ser sincero com a gente mesmo. Às vezes a gente fica tentando, né, passar um melzinho ali, um melzinho aqui. Malula, pode falar. Aí, ó, tá vendo? É ir além. Ir além. Abençoar. Amém? Eu abençoo aquela pessoa que me fez mal. Jesus, ele fala no Sermão do Monte, né? Você perdoar aqueles que não te ofendem, os teus amigos, enfim, isso é fácil. Mas você precisa ir além. Você precisa retribuir o mal com o bem. Você precisa perdoar aqueles que te ofendem. Isto é decisão. Não tem outra coisa, gente. Não adianta ensinar para vocês outras coisas aqui. Você precisa perdoar, porque se você não perdoar, você que vai sofrer. Às vezes você está carregando toda essa mágoa, esse ressentimento. Você está carregando essa vontade de vingança, pensando que o outro vai afetar o outro. Não vai afetar o outro. É você que está ficando doente, é você que está deixando de experimentar as bênçãos de Deus, é você que está deixando de romper os limites, é você que está deixando de viver o sobrenatural de Deus na tua vida, e o outro... Mas aí você fala, e o outro, pastor, eu vou perdoar, e o outro vai ficar numa boa? Bom, o problema dele é que você vai estar livre. Eu quero encerrar contando para vocês algo que talvez a maioria de vocês já sabem, mas há tempos atrás, há muitos anos atrás, quando uma pessoa matava o outro, eles pegavam o morto, quem sabe disso daí? E amarrava na pessoa que matou. Alguém sabia dessa? Não? Não sabia? Era um dos castigos. Pegava o que morreu e amarrava no que matou. Onde aquela pessoa ia, o morto estava lá amarrado nela. E dias, passavam-se alguns dias, algum tempinho, aqueles vermes, da decomposição do corpo, começava também a contaminar o que matou. E daqui a pouco o outro estava morto também. Olha que castigo terrível. Só que muitos estão carregando outros nas costas aí. Quando você não libera perdão para alguém, onde você vai, essa pessoa está junto com você. Por quê? Você vai conversar com alguém, você vai falar daquela pessoa. Você está quietinho no canto, você está lembrando daquela pessoa. Qualquer coisa que vai fazer, você está com aquela pessoa. Tem muita gente carregando morto atrás. Isso vai decompor e vai matar você. Quer falar também, Lu? Pode falar. E a pessoa nem lembra que a gente existe mais. E você carregando a pessoa. É hora de você liberar perdão. Amém? Amém. Se Deus mandou falar é porque Ele quer tratar com a igreja. Eu vou te dar alguns minutinhos. Se você quiser dobrar o teu joelho, você dobra. Quiser ficar sentado, faz aí um check-up aí no teu coração, na tua mente. Tem alguém? E uma das coisas que eu já percebi, quem mais nos ofendem ou que a gente se sente ofendido são com as pessoas mais próximas da gente. São aqueles que a gente mais ama. E geralmente são essas pessoas que às vezes causam alguma coisa na nossa vida e a gente não libera perdão. Fecha os teus olhos, pense um pouquinho. Que tal você fazer como Jesus fez? Pai, perdoa-os. Eu libero perdão para essa pessoa. Vai se lembrando. Tem hora
que eu estou orando, ou às vezes eu estou fazendo alguma coisa, eu me lembro de algo que fizeram para mim. Por isso que eu falo para você que perdoar não é esquecer. Vem à mente, não tem jeito, não tem como. Mesmo eu tratando, eu ainda declaro e digo: Senhor, eu libero perdão àquela pessoa mais uma vez. Eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Eu gostaria de te dar essa oportunidade. Quantas coisas talvez você tenha sofrido ao longo da sua vida. Às vezes, seus pais, alguém que você amou ou ama muito. Libera perdão. É uma decisão, não é sentimento, gente. Não espera chegar o sentimento, porque não vai vir sentimento. É decisão. É você falar: hoje eu acerto isso e pronto, acabou. Não vou mais carregar morto nas minhas costas, não. Não vou apodrecer junto, não. Hoje eu tomo essa decisão. Fala isso com Deus, fala isso com você. E diga: eu perdoo. Só que eu vou te ensinar uma coisa, mesmo com os olhos fechados. Tem coisa que a gente fala com Deus, Deus conhece o nosso pensamento. Agora o diabo não conhece. Tem coisa que a gente não tem que orar em pensamento, nós temos que falar. E você precisa declarar isso, soltar para fora. Não é só em pensamento você dizer eu perdoo, mas é você falar com a tua boca. E cita o nome, mesmo que seja baixinho. Mas você fala: eu perdoo fulano de tal, eu perdoo o reverendo Daniel, eu perdoo o ciclano, eu perdoo o Bertrano por aquilo que ele me fez. Fale, solte para fora. O inferno precisa ouvir que essa situação foi resolvida. E que ele não tenha mais legalidade para vir te acusar sobre isto. Então solte para fora, fale com os teus lábios e declare o nome da pessoa e diga: eu perdoo fulano de tal por aquilo que me fez. Eu perdoo o Bertrano, eu perdoo o ciclano por aquilo que me fez. Senhor, obrigado por esta palavra. Como nós cantamos, é apenas uma frase que a gente se lembra desse hino tão antigo. É a velha história. Ah, Senhor, desde lá da criação, Senhor, é a velha história. Como é difícil perdoar. Mas o Senhor mesmo disse que o Senhor nos perdoa quando nós perdoamos. Como está escrito na oração do Pai Nosso, nós fomos ensinados pelo Senhor para falarmos com o Senhor: perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, que nos trouxeram prejuízo. Senhor, eu quero lhe pedir: ajuda-nos, ajuda a tua igreja, me ajuda-nos, Senhor. Senhor Jesus, venha dar força a cada um agora. Senhor, que cada um possa declarar com os seus lábios, e que eles possam declarar, tomar uma decisão hoje, mesmo que de repente a situação venha à mente, mesmo que de repente a dor venha, mas que a pessoa possa sair daqui dizendo: hoje eu acertei essa situação, eu decidi perdoar. Senhor, toca agora nessas vidas, toca em cada coração. Nos ajude, me ajude, ajude cada um que está aqui, que a gente possa viver esta vida de perdoar, que não venhamos carregar mágoa, ressentimento, e muito menos raiz de amargura, que não venhamos carregar sentimento de vingança. Nos ajuda, Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quantos hoje aqui tomaram essa decisão? Levante a mão. Você que estava precisando e você tomou essa decisão. Quantos? Levante a mão. Você vai esquecer a partir de hoje, você nunca mais vai lembrar disto?
Vai acontecer isso? Não vai. Não vai. Você vai lembrar. Vai doer também. Vai doer. Só que você não vai ter mágoa, nem ressentimento e nem vontade de vingança. E quando você se lembrar, o que é para você fazer? Já resolvi, já perdoei. Já perdoei. Eu estou ensinando a forma certa para vocês, gente. Não adianta eu falar para vocês: agora, glória a Deus, você não vai lembrar mais. Por favor, não me interprete que eu estou ensinando errado. Estou ensinando certo para você. Sabe por quê? Se eu falar para você que você não vai se lembrar, aí sai daqui, você se lembra, aí você fala: eu não perdoei. Aí a hora que vem a dor, você fala: aí ó, tá vendo, eu não perdoei. Ó, você de novo voltando com toda a amargura, com todo o ressentimento. Agora eu estou ensinando você o certo. O que é? A hora que você se lembrar, a hora que vier a dor, é você entrar com a injeção forte dizendo: eu já perdoei, ponto final, acabou, eu já tratei isso. Sabe o que acontece? O diabo perde a vez. Amém? O teu próprio consciente, ele vai ler dizendo: isso já foi resolvido. Amém? É isso que a gente precisa fazer. Você tem que sair daqui com essa convicção. Você resolveu mesmo? Resolveu mesmo? E a hora que vier então tua mente, o que é para você falar? Já foi resolvido. Abateu aquela dorzinha, opa, já resolvi. Não vem com história não. A hora que você fala isto, a coisa muda, gente. Amém? Muda. Porque o diabo perde a vez. Ele não tem força mais para agir. O teu consciente não vai ficar rememorando de novo, batendo aquela tecla de novo. Perdoar é decisão. Se você tomou essa decisão hoje, pro resto da tua vida. O esquecer, agora eu lembrei certo. O esquecer, sabe o que é? É você não ficar trazendo mais para colocar diante daquela pessoa. Quando Deus fala que Ele esqueceu, Ele não traz mais à tua frente dizendo: você cometeu esse erro. Então quando você chegar diante da pessoa que te ofendeu, ou diante de qualquer pessoa, você nunca mais vai falar sobre isto. Isso é esquecer. Porque tem gente que fala: eu perdoei. Na primeira coisinha que surge, o que é que vem à tona? Você fez aquilo. É ou não é? Não, aí você tem que esquecer. É nesse aspecto de não trazer mais para expor, para colocar diante da pessoa. Consegui explicar para vocês?